Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a introdução à animação, como é que essas coisas aí se mexem, por que não tem nada aparecendo na timeline, o que eu fiz para isso aí acontecer. Vamos começar esse novo tópico de animação no Blender. Vamos nessa! Fala galera, beleza? Então vamos lá, né? Vamos começar mais um módulo do Blender. Hoje a gente vai falar sobre a introdução à animação. Vai ser uma aulinha bem curtinha mesmo, tá? Uma aula bem introdutória para a gente começar esse universo do Blender aí, de animação. Bem, todo programa 3D tem as suas particularidades, né? No que diz respeito à animação. No Blender não seria diferente. E uma coisa interessante do Blender é que assim, ele já tem, né, a própria timeline dele aqui embutida. Eu só subi ela um pouco, tá? E eu só desliguei a câmera e a luz. A timeline do Blender, ela é geral e individual. O que eu quero dizer com isso? Ela tem uma timeline para cada elemento que é inserido dentro do programa. Eu vou inserir alguma coisa aqui, um Shift A, vou colocar um UV Sphere e vou mover. Só para a gente ter aqui a explicação que eu quero. Deixa ela aqui no canto, daqui a pouco eu falo dela. Quando eu seleciono o objeto, eu posso animar ele na minha linha do tempo e criar, tá? O que eu quero. Outra coisa que é interessante, notem que aqui, ó, ele está trabalhando aqui do primeiro ao último frame. Ou seja, você pode calcular a quantidade de frames que você quer animar, até para exportação, para jogar em um outro programa, como o After Effects, por exemplo, tá? Você pode fazer isso. Então, por exemplo, eu quero que minha animação só tenha 100 quadros. Acabou. Eu venho aqui, digito e limito, tá? Aqui, ó, eu tenho a prévia da extensão, tá? E eu posso navegar no frame atual, porque, ó, aqueles valores ali vão mudando, tá bom? Isso é bem interessante, tá, ó. Tranquilo? Eu vou deixar como tá em 250, para eu ter uma visão plena. Eu posso colocar mais, tá? Ah, quero fazer uma animação com 1000. Tranquilo, olha aqui. Agora você tem 1000 quadros de duração, tá? Eu vou deixar, opa, 2850 não, 250, que dá para ter uma visão legal, tá bom? Isso é importante de falar para a primeira coisa. Ah, professor, eu não estou vendo assim como você está vendo. A minha interface do Blender está a mais simples possível. A única coisa que eu fiz foi subir aqui, ó, a timelinezinha que fica escondida. Ela está no modo playback sim, tá? Não é para trocar para shader e tal, porque a gente não está trabalhando com textura, com material. A gente vai trabalhar com animação, tá bom? Vamos lá, vamos fazer a nossa primeira animação. Certo, primeiro objeto, né, você vai selecionar. E aí como é que funciona no Blender? No Blender você precisa marcar o keyframe, fazer a alteração, marcar o keyframe novamente. Ele tem alguns sistemas de automação, eu ainda vou falar isso em outras aulas, mas a nível de iniciação, de primeira aula, tá? Eu quero pontuar isso, tá bom? Vamos lá. Eu aperto a letra I, tá? Seleciono o objeto, né? Aperto I, e aí eu tenho uma lista de opções que eu posso. Inclusive, tem até uma maneira mais resumida. Eu acho isso muito legal do Blender. Por exemplo, eu quero que o objeto ele mova de lugar. Logo, aqui é Location. A gente conhece como Position lá do After Effects. Aqui ele vai chamar de Location. Tranquilo. Só que aí eu quero que ele ande, rotacione e cresça. Por exemplo, eu quero fazer 3 comandos de uma vez só. Existe aqui essa possibilidade, ó. Que a gente pode marcar um keyframe apenas para Location, Rotation e Scale. Eu acho isso legal, porque isso economiza keyframes na timeline. Em outros programas, como o After, como o Premiere, eu estou usando esses dois programas por causa do curso que a gente tem, tá? Não estou pontuando quem é melhor ou pior. Nesses outros programas, a gente basicamente tem que abrir uma propriedade, marcar o keyframe daquela propriedade para ter alteração. Então, para fazer uma animação de 3 propriedades, eu teria que ter literalmente 3 propriedades abertas, né? No caso, Position, aqui chamado de Location, Rotation e Scale.
eu não preciso disso aqui no Blender. Se eu quiser fazer essa transformação, basta marcar. Tranquilo? Ficou claro isso? Então eu vou fazer o Location. Marco o keyframe. Vocês podem notar aqui, ó, no cantinho da esquerda que ele marcou um keyframe. Deixa ele aqui. Em 10 quadros, em 10 frames, eu vou mover esse objeto para frente. E ele não faz um keyframe automático. Você pode ver que ele fez aqui um move, abriu aqui o parâmetro de move. Também aqui, ó, ficou marcado em laranja na lateral. Eu posso vir aqui e marcar um keyframe, uma animação de propriedade. Mas ele às vezes dá um certo tipo de conflito, tá? Aquilo ali é mais quando você dá o start diretamente por ali. Mas é bom porque te serve como orientação visual. Você nem sempre quer abrir esse cara. Você quer fazer a sua orientação visual por aqui, ó. Tanto em X, Y quanto em Z. Ele é aplicado em todos, tá? Não é só em uma propriedade X, Y, Z. Tá bom? E aí eu aperto I novamente. E marco mais um keyframe. E eu tenho uma animação. Para dar play e para parar é a barra de espaço normal. Eu posso pegar esse keyframe e distanciar ele. Selecionando um só. Quando ele está selecionado, ele está amarelo. Perceberam? Os dois estavam selecionados. Então ele fica amarelado. Eu quero só um. Vou botar ele aqui, ó, em 100 quadros, tá bom? Ó, vou dar o play. Bem lenta a animação, ó. Professor, quero fazer uma alteração em 50. Preciso marcar um outro keyframe? Precisa. Vamos supor que daqui em diante você queira que ele venha para cá. Você vai apertar I e fazer Location. Então, ó, você vai ter uma alteração daqui para cá. Correto? Dando um play. Assim como qualquer programa de animação, distância entre keyframes significa lentidão. Aproximação de keyframes significa velocidade. Então, quando você quer uma animação bem dinâmica, você pode deixá-la mais próxima. Quando você quer uma animação bem gradual, bem gradativa, você coloca os keyframes mais distantes. Beleza? Então, como eu tinha falado, agora eu vou fazer, ó, eu vou clicar fora e a timeline some. Por quê? Porque cada elemento tem sua própria timeline. Então eu vou deixar aqui, por exemplo, essa animação está acontecendo. Ué, professor, mas você está movendo a agulha e aquele cubo está se movendo. Sim. Todos os objetos, todas as luzes, todas as câmeras, a gente ainda vai animar luz, vamos animar câmera. Todos os objetos são cativos à timeline principal, que é essa que a gente está vendo. Porém, as propriedades são individuais. As propriedades são individuais. Por exemplo, em 40, eu vou vir aqui apertar I, e eu quero animar, por exemplo, em Scale. Em 90, eu vou aumentar. Não aqui, eu quero aumentar de forma geral. Beleza. Vou apertar I e Scale. Então o objeto cresce. Eu posso copiar e colar keyframes também, tá? Se eu quiser, ó, eu posso vir aqui, dar Ctrl C, Ctrl V, aonde a agulha está posicionada. É bem fácil. E aí eu já consigo resolver esse problema, ó. A timeline é uma só. Cliquei fora, ó. Não tem nada aqui de keyframe. Mas as animações continuam acontecendo. Isso é um fato. A timeline é uma só. O que vai mudar é as propriedades de cada objeto que vocês animam, tá? Isso é muito legal de falar, porque assim, tem gente que pensa, cada objeto tem sua própria timeline, então eu vou fazer 1000 animações com tempos e coisas diferentes. Não. Se você quiser compor uma animação 3D, para isso você tem que sair e importar, ou ir para outro software, como After Effects, como tantos programas que existem para isso. Então se eu der um play aqui, ó, vai acontecer as duas animações. Entende? Por quê? Porque cada objeto tem sua própria timeline. Vou criar mais um objeto aqui. Um cone. Certo? Vou mover ele para cá. Porque agora eu vou fazer uma animação de combo. Tá bom? Vou botar ele aqui no começo. Aqui, ó. Nada acontece aqui. Vou apertar aí. Tá vendo? Eu tenho animações de combo. Então eu vou animar Location e Rotation. Ele vai marcar um keyframe só. Beleza. Eu sei que eu vou animar Location e Rotation. Ótimo.
Vou mudar a posição e vou rotacionar. Volto na letra I, Location e Rotation. Olha lá. Ele muda de posição e rotaciona. Nós estamos vendo 2 keyframes, só que existem, na verdade, se parar para pensar, 4 keyframes. Né? Tecnicamente são 4 keyframes, porque são 2 no estado inicial e 2 no estado final. É porque a gente só vê um porque ele faz um combo. E assim como eu fiz esse, poderia ter feito outros combos, né? Se a gente vê aqui, ó, existe Location, Rotation, Location, Rotation, Scale, e aí fica do critério de cada um de vocês poder trabalhar com isso, tá bom? Pra gente concluir, gente, uma dicasinha rápida que pode te dar uma visibilidade melhor. Às vezes a gente tem dificuldade em enxergar os quadros. Como é que isso aqui está funcionando em quadros? Por que que funciona em quadros? Bem, quem já veio de outro software de animação sabe que é assim que os segundos são calculados. Mas se você preferir, você pode vir aqui no View e trocar para Show Seconds. E ele te mostra em segundos o que está acontecendo. Mesmo se você clicar no objeto, tá? Então, ó, a minha animação, o primeiro keyframe foi em 2 segundos. Do cubo, tá? O outro foi em 4 segundos. Aqui eu vou manter uma simetria, tá? Tô tentando fazer com que haja uma simetria visual aqui. Sincando em segundos, tá bom? Só para isso. Isso não vai mudar em nada o que eu quero mostrar. Ó. Se eu tirar e voltar para normal, fica meio solto, mas em segundos. E aí é você que vai escolher. Tem gente que prefere animar em segundos. Tem gente que prefere animar em frames. O programa te dá essa liberdade, tá bom? Outra coisa que é legal, o Sync Visible, tá? Ele sinca com os outros. Aqui parece que não mudou nada porque houve um transform. Mas eu não gosto de deixar isso aqui não. Eu prefiro clicar no objeto e ver os keyframes, tá? E, gente, é isso, tá? Por hoje é isso. Vamos adiante. Próxima aula eu vou falar de animação de câmera, animação de luz. Tem muita coisa pra gente começar, beleza? Espero que você tenha gostado, tenha entendido. Qualquer coisa é só falar. Um grande abraço. Valeu!